mesmo eu gostando bastante da autoterapia, e aí que entra o pulo de gato para a grande maioria dos terapeutas, é eu compreender que eu tenho condições de obter um bom diagnóstico clínico com outro profissional, que ele consegue me trazer o feedback dele também, eu já tenho o meu próprio feedback, e eu consigo cruzar isso desenvolvendo o meu processo de autoterapia. Então, muitas vezes, a autoterapia ela é extremamente funcional quando você junta ela com um bom profissional que contribui com você num bom diagnóstico, e aí você leva aquilo para o teu processo de autopesquisa, autorreciclagem, e você começa a promover as próprias mudanças. Está certo? Então, no meu caso, como eu coloquei para vocês, é uma característica minha, a autoterapia acaba propondo os efeitos de uma maneira muito positiva, né? O que não seria, por exemplo, se o meu comportamento fosse um comportamento de dispersividade, né? Ou até um comportamento de procrastinação. Então, veja bem, o terapeuta, quando ele acolhe um paciente que apresenta traços de dispersão ou traços de procrastinação, por exemplo, ele tem que ficar atento. Porque não é qualquer técnica que será funcional nesse caso. Entende? Por quê? Porque aquele indivíduo ele já está demonstrando para você traços de que pode ser que em algum momento ele não assuma o processo da mudança que ele veio buscar. E aí, para o terapeuta, isso também não é tão positivo, ele vai ter que encontrar estratégias, ele vai ter que desenvolver um alto grau de criatividade, se ele quiser exatamente ajudar esse indivíduo. Está certo? Então, o que eu entendo? Que dentro das minhas pesquisas e das minhas percepções, todos deveriam olhar para a autoterapia, todos nós, todos, com olhos de pesquisadores, né? Então, os melhores terapeutas são os terapeutas pesquisadores. Os melhores terapeutas são os terapeutas pesquisadores. Pesquisadores do quê? Pesquisadores da prática do que é funcional para si e para os outros. Porque nem sempre, ao praticar autoterapia, você já acertou qual técnica de primeira, de arrancada, é mais funcional para você. Entende? Então, você precisa se tornar um pesquisador. O terapeuta tem que ser um pesquisador. Então, veja que a melhor maneira de nós aplicarmos a autoterapia é com um bom diagnóstico clínico. Isso ajudaria, inclusive, você a diminuir consideravelmente a necessidade de sessões, muitas sessões, para melhoria tanto dos teus pacientes quanto de si mesmo. Tá certo? Então, à medida que o terapeuta ele dispõe do exemplo dele para a prática da autoterapia, de ser pesquisador de alternativas de cura, ele acaba fomentando ao seu atendido também aprender a desenvolver o autoconhecimento. Então, ele mostra que ele pratica. Se ele mostra que ele pratica, ele torna-se um terapeuta exemplarista. Um terapeuta exemplarista que pratica o que ele diz, o que ele orienta a você, automaticamente ele começa a construir o que nós chamamos de legitimidade. E aí, a legitimidade torna você um terapeuta legítimo. E um terapeuta legítimo é justamente aquele profissional considerado referência, entende? Com autoridade moral.